Gente, abra sua Bíblia aí em Gálatas. Gálatas, simples de você encontrar, está entre Mateus e Apocalipse. Então, aí dentro está o livro de Gálatas, é uma carta de Paulo. Paulo escreve esta carta aos Gálatas e nós iremos pensar em um pequeno trecho dessa carta tão abençoada, tão profunda, que é a carta de Paulo à igreja da Galácia. O nosso objetivo não será nem a exposição da carta aos Gálatas, mas, como nós já temos anunciado, hoje nós vamos dar início a uma nova série de mensagens. Essa série nós estaremos, e no seu Bem-vindo ao Culto tem todos os temas e as passagens bíblicas. Por quê, pastor? Para que está isso aqui? Às vezes nós pensamos em algo e precisamos explicar. Está aí exatamente para que semanalmente você possa já vir para o culto, sabendo qual é o texto, lendo esse texto durante a semana, meditando neste texto e orando pela pregação, pela exposição da palavra de Deus. Então, o tema desta série é Ame a Sua Igreja, e nós iremos avançar, então, nesses 2 meses, pensando sobre motivos, pelos quais devemos amar a igreja. Um tema tão importante. Hoje, então, a gente olha para Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler, iríamos ler do 4 ao 7, mas eu vou fazer a leitura do 1 ao 7, e eu peço que você acompanhe a leitura, que diz: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado pela palavra, pela Bíblia, por esta Bíblia que nós temos, Pai, em nossas mãos. Obrigado porque podemos ter, obrigado, Deus, porque nesta nação nós podemos ter 1, 2, 3, 4, 5 Bíblias de estudo, Bíblias, Pai, para o nosso aprofundamento. Que esta seja uma noite de aprofundarmos ainda mais no conhecimento da palavra e no tema proposto para estudarmos, aprendermos, pregarmos esta noite. Nós clamamos pela iluminação do seu Espírito Santo. Precisamos desta ação poderosa. Somente o Espírito pode plantar essas sementes de forma que ela venha frutificar em transformação de vidas. Então, Espírito Santo, Deus, Espírito Santo, convença-nos do pecado, justiça, juízo nessa noite, que a sua palavra encontre lugar em nossas vidas, cure a surdez espiritual, a cegueira espiritual, a dureza dos nossos corações. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu começo, então, esta série com uma frase de um cristão que morreu pelo Evangelho, um cristão que viveu na época da Segunda Guerra Mundial, que lutou contra todo aquele sistema, chamado Dietrich Bonhoeffer. E ele disse o seguinte: quem ama mais a igreja ideal do que a igreja real, nunca terá a primeira e destruirá a segunda. Vou ler novamente. Quem ama mais a igreja ideal do que a igreja real, nunca terá a primeira e destruirá a segunda. Este talvez seja um dos grandes desafios que nós temos. Nós, em nossa relação com a igreja, projetamos
um cenário ideal. E claro que essa projeção não acontece apenas na igreja. Se eu perguntar para você uma característica da família ideal, uma característica ou o que você espera, como você pinta o emprego ideal, como que seria o salário ideal para você? Com certeza você já começa a pintar um quadro da família perfeita, daquela família invejável, do trabalho, do salário, da igreja ideal. Sempre vivemos, né? Olhando o ideal, e Bonhoeffer vai dizer, mas se nós amamos mais o ideal do que o real, não conseguiremos chegar no ideal e vamos perder aquilo que nós temos. Porque nós sabemos que a nossa família não é perfeita. Nós não somos perfeitos enquanto maridos ou esposas ou filhos. Tentamos não errar, tentamos acertar, mas nós sabemos. O nosso trabalho está longe de ser o ideal. O salário que a gente ganha está longe de ser aquele que nós gostaríamos de ganhar. A igreja que a gente congrega talvez esteja longe do ideal que nós criamos. Mas o impressionante é que quando nós pensamos na igreja ideal, muitas vezes nós não estamos pensando biblicamente. Queremos uma igreja, mas muitas vezes essa igreja ideal é a nossa imagem e semelhança, e não de acordo com o que a Bíblia diz que a igreja ela tem que ser. Pare, pense, seja sincero. Na maioria das vezes, não pensamos em uma igreja ideal a partir de padrões bíblicos que vão envolver evangelismo, discipulado, perdão, comunhão, uma membresia redimida, disciplina, prestação de contas, santidade, renúncia e mais diversas características bíblicas. Vimos aqui no início do culto, texto de Atos 2, 42 a 47, várias características. Mas por vezes, quando pensamos na igreja ideal, nós não estamos pensando biblicamente, mas nós pensamos de acordo com a nossa vontade, de acordo até mesmo com os nossos caprichos. Não, a igreja ideal seria desse jeito. Quando a gente começa a pintar, às vezes não tem nada a ver com a Bíblia, mas com o meu jeito, o jeito que eu gostaria que fosse, com as questões, com a estética, talvez, até mesmo a doutrina, né? A gente bota o dedo até onde a nossa mão não alcança, porque por vezes o cenário ideal tem muito mais a ver comigo do que com a Bíblia, quando nós tratamos de igreja. E quem ama mais a igreja ideal do que a igreja real, nunca terá a primeira e destruirá a segunda. Aqui nessa terra não teremos a família ideal, o salário ideal, o emprego ideal, a igreja ideal, mas temos aquela que está diante de nós. E a ordem do Senhor é que devemos amar essa igreja. E por vezes não amamos a igreja porque não entendemos o que é igreja. O que é uma igreja? Estamos dentro da igreja há tantos anos, mas sem conseguir entender biblicamente o que é uma igreja. Não amamos a igreja, e quando Deus nos manda amar a igreja, nós não amamos a igreja porque ela é perfeita. Nós amamos a igreja porque Jesus ama a igreja. Nós não estamos casados há 10, 20, 30, 40 anos. Eu sou casado já há 23 anos. Não é porque a minha esposa é perfeita, mas porque existe uma aliança. Porque existe um compromisso firmado diante de Deus. Existe um pacto entre nós dois. Não tem nada a ver com perfeição. Tem a ver com Deus. A igreja, da mesma forma. A igreja não é perfeita, nem essa, nem nenhuma nessa terra. Mas nós amamos a igreja local, a minha igreja local, não é porque ela é perfeita, as pessoas são maravilhosas, as pessoas não se magoam, as pessoas não se aborrecem, tudo sai perfeito ou perfeitamente, como a palavra diz. Não, é porque o Senhor nos mandou amar essa igreja. O Senhor nos colocou dentro dessa igreja. O Senhor nos plantou dentro dessa igreja. A grande questão, irmãos, é que precisamos amar a igreja.
Precisamos amar esta família. Diante disso, eu gostaria de iniciar pensando, na questão, na pergunta, igreja é importante? É importante ter igreja? Ou a igreja é apenas um acessório? Ou a igreja é apenas esse encontro descompromissado, semanal, em que a gente vem e vai e às vezes deixa de vir por um tempo, mas daqui a pouco volta, porque entende que trata de questões importantes e até fala muita coisa boa, a música é legal, o ambiente é bom, as pessoas elas se relacionam e procuram ajudar umas às outras. Quando não temos clareza com relação à igreja, ao que é uma igreja, corremos o risco de nos afastarmos do grande e eterno benefício que Deus deseja para nós, como a sua família. Existem bênçãos, e lá em Abraão já foi prometida bênçãos para a igreja, para aqueles que estariam sendo filhos de Abraão e hoje somos pela fé. O seu entendimento do que é a igreja acaba moldando a sua vida e, obviamente, moldando a forma como você se relaciona com a igreja. Por exemplo, muitos hoje falam sobre entrar em uma igreja, como se estivesse falando de um clube. Eles olham a igreja, olham o clube e olham da mesma forma. Então, vou entrar na igreja, como se estivesse pensando em um clube. Outros vão ir à igreja, eu vou à igreja. E qual o pensamento? Qual a imagem que ele tem na cabeça? É um prédio. Eu vou lá naquele prédio, o pessoal está reunido, e eu vou lá. Ou alguns dizem, olha, eu gosto da igreja, mas está pensando em um show, está pensando em algum tipo de evento, não está pensando no sentido real. E o que está em jogo quando falamos de igreja dessa maneira é exatamente ter uma visão completamente deturpada daquilo que Deus deixou para nós. Esse entendimento errado, esse entendimento mundano, faz com que nós nos desliguemos da igreja. Nós até falamos, a igreja é família, mas às vezes a gente se desliga da igreja. A gente sai no domingo à noite aqui, a gente desliga o interruptor, desliga a chave, só vai pensar em igreja agora. Lá para o sábado, amanhã é domingo, tem que ir na igreja. João ficou quantos dias fora? 21 dias. Um tempo considerável. Nesses 21 dias, você deixou de pensar, Ranucci, em algum momento? Você entende? É impossível. Por quê? Porque é família. Não dá para esquecer. E aí você já começa a ver como é que o nosso entendimento de igreja é complicado, porque às vezes a gente esquece, a gente desliga, a gente pensa em tudo, todas as preocupações, mas não na igreja. Por quê? Porque o nosso entendimento é talvez um clube, um grupo social, e a gente vai vivendo. E aí no sábado à noite a gente lembra, no domingo à tarde, a gente, se não estiver muito cansado, começa a se preparar para poder ir. Nós queremos resgatar essa visão verdadeira, bíblica, do que é a igreja. Esse entendimento, então, faz com que a gente desligue, não nos envolvemos, ou nos envolvemos quando estamos presentes. Quando a gente está distante, a gente esquece, não se preocupa, não tem tanta preocupação assim. Se estamos distantes da igreja, não entendemos, ou não nos importamos com a sua relevância para as nossas vidas. Mas quando nós olhamos as Escrituras, uma igreja é uma assembleia, ela é uma família, a família de Deus. Ela é um corpo, o corpo de Cristo. Ela é o templo do Espírito Santo. Igreja envolve trindade. Ela é a família de Deus, ela é o corpo de Cristo e ela é o templo do Espírito Santo. Igreja não é pouca coisa. Igreja não é um prédio, não é um clube. Igreja não é uma reuniãozinha social. Igreja tem uma importância tremenda. Quando nós redescobrimos, então, a riqueza de viver como irmãos e irmãs na família de Deus, a alegria
A alegria de fazer parte do corpo de Cristo, a alegria de estar unidos uns aos outros, toma conta das nossas vidas. Nos tornamos, então, pessoas que apoiam, são apoiadas, pessoas que vivem essa dinâmica não só no domingo, mas durante a semana. Durante a semana nós continuamos vivendo essa comunhão, de nos encontrar, de bater um papo. Terça-feira aconteceu e terça-feira acontecerá novamente. A gente já encurtou um pouco esse espaço e na terça a gente se reúne, nos reunimos na terça, pegamos o sermão de domingo, comentamos algumas coisas, surgiram algumas ideias muito legais e a gente pode discutir alguns temas. Na próxima terça-feira faremos novamente aqui em Balneário e lá em São Pedro. Então, encurtamos esse espaço para que possamos estar juntos e entender que o cristianismo ele é para ser vivido em comunidade, dentro da igreja local. Deus nos plantou aqui, esta igreja real, não ideal. E eu preciso amar a igreja real. Porque se eu tentar transformar esta igreja em a igreja ideal, segundo a minha imagem e semelhança, ou eu destruo a igreja, ou eu começo a odiar a igreja, e eu começo a me afastar dela, e eu começo somente a ver os problemas, e eu vou embora, procurando nesta terra a igreja ideal que eu nunca vou encontrar. Cristianismo é para ser vivido em comunidade, é para ser vivido na igreja local. Seguir Jesus significa segui-lo não apenas como um cristão individual, mas como um irmão, com irmãos e irmãs, como um tijolo do templo, como uma ovelha do rebanho, como um ramo da videira. Então, o próprio molde dos nossos corações transformados pelo poder de Deus, esse molde ele é ampliado de modo que agora ele inclui esses irmãos e irmãs que fazem parte do corpo de Cristo. Nosso coração se alarga, nosso coração aumenta para caber agora os nossos irmãos e irmãs. A Bíblia ela usa todo tipo de imagem para deixar claro o que é uma igreja. É uma família, é a casa de Deus, é o corpo de Cristo, é o templo do Espírito, é a coluna e baluarte da verdade, é a noiva de Cristo, é o rebanho de Cristo e muito mais. E cada uma dessas imagens nos diz algo maravilhoso sobre a igreja e precisamos de todas elas. Por quê? Porque não existe nesta terra uma outra organização que se compare à igreja de Cristo. É diminuir demais a igreja, querer compará-la a um clube, a um grupo social, porque não existe nada igual à igreja nesta terra. A igreja é única na sua natureza, na sua proposta, na forma como ela nasceu. Então não existe. Nós precisamos de todas essas imagens. E somos tudo isso, né? Somos casa, somos ramos, somos ovelhas, somos irmãos, somos família, somos baluarte da verdade, somos coluna, somos tudo isso. E a pergunta é: por que devemos amar a igreja? Em primeiro lugar, por tudo isso que eu disse. Em primeiro lugar, porque Deus estabeleceu essa comunidade única, para que o seu povo pudesse conviver, ter comunhão, apoiar uns aos outros, ter comunhão com Deus, desfrutar da aliança divina, ser parte de algo muito grande, de algo eterno. A comunidade é importante e devemos amar a igreja. Mas além deste primeiro motivo, porque a igreja foi estabelecida por Deus, porque nós fomos alcançados e enxertados, plantados dentro dessa família, desta comunidade que é a família de Deus, o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo. O texto que nós lemos, ele nos dá ainda dois motivos porque devemos amar a igreja. O primeiro deles é, Paulo tratando a igreja de Gálatas, é a condição de escravidão do homem que está debaixo da lei. E como Deus, ele liberta este homem. Esta liberdade, éramos escravos, agora somos livres. Mas não só livres. Versículo 1 a 3 fala dessa escravidão e liberdade.
Mas o versículo 4 a 7 fala sobre adoção e o que nós nos tornamos, então, sendo filhos adotados. Então, além de amar a igreja, porque ela é uma comunidade criada pelo próprio Deus, para que a sua família pudesse conviver, e estamos caminhando para a eternidade como igreja, nós amamos a igreja porque Deus nos resgatou da escravidão, e ao nos resgatar da escravidão, nos colocou dentro desta comunidade. Versículos 1 a 3. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Para ilustrar o ponto de vista, o seu ponto de vista, né? Paulo ele usa a figura de um herdeiro. Ele está pensando dentro do contexto do Império Romano, e ele pensa na figura deste herdeiro porque uma criança, sendo um filho legítimo, ele receberia cuidados e preparo, estaria debaixo de tutores, estaria debaixo da autoridade de professores, de mestres. E mesmo na falta do pai, o pai morreu ou precisou ir para a guerra, aquele jovem ele não teria acesso à herança com a morte do pai, mas haveria uma idade. O pai iria determinar a idade para que esta criança, depois de ensinada, treinada, ela pudesse então ter condições de ter essa herança. E aí o que Paulo está dizendo? Que enquanto o filho ele é uma criança, debaixo da autoridade de professores e mestres, ele é igual a um escravo, porque embora tenha muitas posses, ele não tem acesso a elas. Ele não tem como gastar essas posses. Então, ele está igual a um escravo. Aquela criança herdeira sem acesso e um escravo estão no mesmo patamar. Essa é a ideia que Paulo vai tratar aqui. Embora seja dono de tudo, ele é herdeiro apenas por promessa. Existe uma promessa, mas ainda é uma criança sem acesso à herança. Não tendo ainda a idade para cuidar e até mesmo desfrutar da herança, Paulo diz, não difere em nada de um escravo, visto que ainda está sujeito aos guardiões, aos mestres, até o tempo determinado pelo pai. Paulo vai mostrar, queridos, que este mestre é a lei. Aquele que está escravizando o menor, e aí quem é o menor? É aquele que não tem Cristo. Quem está escravizando o menor é a lei. Nessa situação estavam os Gálatas, porque os Gálatas eles queriam adotar as regras da lei. Algumas pessoas, alguns judeus, entraram, se infiltraram na igreja da Galácia e disseram o seguinte: olha, Paulo pregou o evangelho pela metade para vocês. A salvação realmente é pela graça, e a salvação vem através de Cristo, mas vocês precisam ainda cumprir a lei. Então vocês precisam cumprir as festas, os dias santos, a dieta. Vocês precisam cumprir isso. E o que os Gálatas fizeram? Não, realmente. Então, já que eles estão dizendo, e eles são judeus, nós vamos começar a cumprir essas coisas. Chega a notícia para Paulo. Paulo, então, escreve uma carta dizendo o seguinte: olha, vocês estão querendo agora, depois de livres, adotar novamente algemas? E aí ele trata aqui dizendo, olha, aquele que está debaixo da lei está escravizado. Não tem acesso à herança. E os Gálatas queriam se colocar debaixo desse jugo. A lei não podia nem mesmo ser cumprida, quanto mais dar salvação. Paulo quer explicar a eles que agora, salvos pela fé em Jesus Cristo, a situação deles é diferente. Não estão mais sob jugo e autoridade que tem por objetivo aprisionar. Paulo mostra que a lei tornava as pessoas escravas. Nessa situação estavam os Gálatas. E aí, qual é a grande questão aqui? É que, por vezes, nós vivemos sobre julgos, né? Nós vivemos sobre autoridades que
nos transformam em legalistas, em homens e mulheres que acreditam que através do cumprimento de alguma lei, e às vezes a lei é da nossa própria cabeça, nós vamos alcançar o favor de Deus e até mesmo, quem sabe, a salvação. Paulo compara a situação dos Gálatas, e é a situação de toda a humanidade, anterior à conversão a Cristo, a de herdeiros menores de idade. Tais herdeiros são donos de tudo, mas não podem usufruir de nada. Sua condição na prática é igual à de um escravo. Antes de serem chamados para a salvação em Jesus Cristo, estavam na mesma situação. Herdeiros e escravos, na mesma situação. Não eram donos de si mesmos, não tinham direito de tomar as suas heranças, não eram livres. Mas então Paulo diz, Deus libertou os Gálatas. Deus liberta os Gálatas e a lei agora fica sem função. O mestre, o tutor, o guardião agora não tem mais função. Por quê? Porque agora eles atingiram a maioridade. E a ideia que ele dá, volto a dizer, menor de idade, maior de idade não ter sido ainda alcançado por Cristo e alcançado. Aqueles que foram alcançados por Cristo, eles alcançaram então a maioridade. Eles agora estão livres. A lei não tem mais função. São declarados maiores de idade. O tutor teve o seu tempo, a lei teve o seu tempo de escravizar, mas agora se tornou obsoleto. Agora não tem mais função. Não há mais motivos para se colocar novamente debaixo desta autoridade. E quem faz isso? O próprio Deus. Quem foi que libertou os Gálatas e quem nos libertou? O próprio Deus. Deus vai intervir. Deus envia, Deus Pai envia o Filho. Envia o Filho na condição humana. Versículo 4 vai dizer, nascido de mulher, fazendo então menção a este nascimento e dizendo, ele era um homem. Ele era homem, colocado na situação dos homens, vivendo as limitações, debaixo da lei. Aquilo que os homens não conseguiam fazer, aí sim o segundo Adão veio fazer, cumprir perfeitamente a lei, o que era impossível para nós. Deus Pai envia o Filho então para nos trazer liberdade, porque igual aos Gálatas, nós estávamos escravizados. E aí talvez você vai dizer, pastor, mas não estava escravizado a dias especiais, a dietas específicas, a circuncisão, mas estávamos escravizados ao desejo talvez de agradar a Deus pelas nossas próprias forças. Estávamos escravizados ao prazer, estávamos escravizados ao dinheiro, estávamos escravizados aos aplausos, estávamos escravizados a esse desejo de ser amado e sob qualquer circunstância tentar agradar as pessoas para que as pessoas nos ovacionassem, aplaudissem, tapinhas nas costas, querendo dinheiro, querendo bens. As algemas são infinitas, queridos. A questão é, Cristo nos liberta de todas elas. Não estamos mais debaixo de mestres e tutores, temos apenas um Senhor sobre nós, e este Senhor é Jesus Cristo, o Filho enviado por Deus. Só assim é completada a nossa libertação. Por um homem que vive as mesmas limitações, lutas, Isaías chega a dizer, tentações que nós vivemos sem pecado. Deus não intervém, e isso é muito interessante. Deus olha a situação de escravidão da humanidade, e Deus não vai intervir lá de cima. Deus não vai, da onde Ele está, intervir e puxar homens imaturos, homens escravizados, maculados para o pecado, para as alturas celestiais. Mas o que Deus faz? Ele desce, ele se torna homem na pessoa de seu Filho, e ele vem resgatar e redimir aqueles que estavam vivendo em escravidão. Então éramos escravos e não somos mais. Amamos a igreja porque o amor de Deus nos encontrou quando nós ainda éramos escravos. Não fomos nós que nos libertamos.
Mas Cristo nos libertou. Deus não interviu lá de cima, ele desceu. Ele invadiu esta realidade. E ele veio para libertar as nossas vidas. Amamos a igreja por causa disso. Porque a igreja é esse ambiente de homens e mulheres libertos. Éramos escravos e não somos mais, e somos gratos, porque agora não somos mais escravos. Porque agora temos uma família de homens e mulheres livres em Cristo Jesus. Livres da lei, livres do pecado, livres do mundo. Estávamos perdidos, sozinhos, sem esperança. Mas no tempo determinado, Deus nos encontrou, quebrou as algemas e nos uniu à sua família. Por isso nós amamos a igreja. Porque nós sabemos que nesses pulsos, espiritualmente falando, havia algemas que nos aprisionavam ao pecado, ao desejo de agradar, de ganhar o favor de Deus. E alguns ainda estão escravizados nisso. E Paulo hoje está dizendo, não existe mais. Essas algemas são fictícias, não há mais algemas para aqueles que foram libertos por Cristo Jesus. O que há então? Amor por Deus e amor pela igreja. Amamos a igreja. Essa comunidade de libertos. Essa comunidade em que os libertos podem viver este amor que um dia será perfeito. Esta comunidade que recebe aqueles que ainda não foram libertos, e eles têm o privilégio, mas também a responsabilidade, de estar ouvindo verdades bíblicas. Olhos abertos, curados, ouvidos curados, coração quebrantado. Amamos a igreja, porque Deus nos libertou da escravidão. Mas também amamos a igreja, porque Deus não só nos libertou. Você entende que seria maravilhoso se Deus tivesse nos libertado apenas? Seríamos livres. Seríamos homens e mulheres livres. Mas Deus não só nos libertou. Ele nos liberta. Estávamos perdidos. Estávamos esfarrapados, sujos, famintos, cansados. Cristo quebra os grilhões. Não existem mais algemas. Mas ao invés de dizer para nós, agora você pode ir, agora você está livre, Cristo disse, venha, porque eu vou te levar para casa. Venha, porque você não vai ser um escravo liberto. Você vai ser filho. Você não vai ser um escravo que tem a sua carta de alforria. Você não vai ser um escravo que tem um documento provando a sua liberdade. Você vai ter uma certidão de nascimento. Você vai ter uma certidão em que lá está escrito quem é o seu pai. Vem para casa, porque você vai ser adotado. A mudança na vida do crente, ela vai acontecer no momento da sua maioridade, que é no momento em que Cristo nos alcança, no momento em que recebemos o nosso Pai. Esse momento é chamado por Paulo de plenitude dos tempos. É o momento em que Cristo nos alcançou. Plenitude do tempo é esse momento determinado por Deus para alcançar as nossas vidas. Ele marca o término da escravidão e o início da liberdade, da filiação, da adoção. Na plenitude dos tempos, Paulo vai dizer aqui, duas coisas acontecem. No versículo 4, Deus envia o seu Filho, e no versículo 6, Deus envia o seu Espírito, Deus envia o Espírito do Filho sobre nós. Então, este Cristo que é nascido de mulher e sujeito à lei, como eu já disse, ele trata dessa questão para dizer que ele era semelhante em tudo a nós, embora sem pecado, mas homem sangrando, chorando, sentindo fome, as limitações, inclusive as tentações. Esse rebaixamento, esse deixar a glória dele, o Filho deixando a sua glória, nos alcança com graça
e nos alcança com o poder de sermos feitos filhos de Deus. A razão do envio do Filho era redimir, cantamos aqui, né? A redenção nessa noite. E o que é redimir ou redenção? É resgatar alguém do poder de outro pelo pagamento de um preço. Jesus veio fazer isso. Jesus viu os escravos e ele veio pagar um preço para libertar esses escravos. Redenção. Dessa forma, Cristo redimiu que estavam sob a lei. Cristo nos resgatou do poder da lei, que nos sujeitava como mestres e tutores. Mas não apenas nos redimiu, mas fez com que nós recebêssemos a adoção de filhos. Paulo agora vai dizer aos Gálatas por que eles são filhos. Por que os Gálatas são filhos? Porque Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração desses escravos libertos. Cristo vem, quebra as algemas, a obra de Cristo vai perdoar os nossos pecados, vai libertar as nossas vidas, e o Espírito então vai ser derramado sobre os nossos corações como um selo desta adoção, como a marca, como a certidão desta adoção. Versículo 6 diz que o Espírito do Filho é derramado sobre nós e ele clama, Abba, Pai. E aí nós já falamos aqui outras vezes, né, que este termo Abba é um diminutivo que mostra intimidade, é como se fosse papai, né? Era a primeira palavra que o bebê, assim como na nossa cultura, né, normalmente vai chamar de pai, vai chamar o pai ou a mãe, era esse o termo Abba, papai, paizinho, da ideia de proximidade, da ideia de comunhão. A conclusão que Paulo faz é que nós éramos escravos, mas não somos mais, agora somos filhos. E este Deus que nos liberta da escravidão e que derrama o seu Espírito sobre nós, selando a nossa filiação, a nossa adoção, nos faz, final do versículo 7, herdeiros. Essas são as bênçãos espirituais que Paulo já tratou no capítulo 3, né? As bênçãos de sermos filhos de Abraão, falando do pacto que Deus fez com Abraão. A única maneira pelo qual os filhos se tornam membros plenos da família e não mais filhos menores, sem acesso à herança, é a adoção. Agora, os filhos libertos desfrutam de todos os privilégios de serem herdeiros da promessa do Senhor. Deus sela nossa adoção ao nos dar o Espírito do seu Filho. Cristo foi declarado Filho de Deus com poder. Portanto, aqueles que creem nele e são unidos com ele, por meio do seu Espírito, compartilham a sua identidade de filho. Então, por que nós amamos a igreja? Em primeiro lugar, porque Deus estabelece a igreja como esse lugar de pertencimento. Mas também porque nós éramos escravos e Deus nos libertou. Nós estávamos presos e Ele nos deu a liberdade. Segundo lugar, mas em terceiro lugar, Ele não só nos dá a liberdade, Ele nos torna filhos e herdeiros através da adoção. Amamos a igreja porque entendemos que ela é nossa família, que temos responsabilidades uns com os outros. Não só fomos resgatados, fomos adotados. Adotados. E aquela criança adotada, quando chega na mesa de jantar da sua nova família, e ela olha em volta, ela está agora diante do pai, da mãe, de irmãos e irmãs, completamente amado, será cuidado. É isso que somos, filhos adotados. Estamos diante dos nossos irmãos e irmãs nessa noite. De uma forma muito propícia, eu concluo nessa noite, de uma forma providencial, né? A conclusão da pregação será a encenação de tudo que nós falamos aqui agora. Nós concluímos esta mensagem de por que devemos amar a igreja com a expressão,
com a imagem, com o símbolo que o próprio Deus deixou para nós, a mesa. Porque quando nós olhamos para esta mesa e nós vemos cálice e pão, simbolizando o Cristo que foi partido e derramou seu sangue para nos salvar, aqui, nesta mesa, nós temos motivos para amar a igreja. Porque diante desta mesa, e tomando os elementos, na verdade, tomando não, eu aprendi agora, aprendendo cada vez mais, servindo e sendo servido dos elementos desta mesa, nós estamos reafirmando o pacto que temos uns com os outros. Então estamos dizendo, olha, eu e você somos um. Somos membros de um mesmo corpo. Somos família. Mas nós estamos também nos lembrando do sacrifício perfeito de Cristo por nossas vidas. Então esta mesa encena e demonstra motivos pelos quais nós devemos amar a igreja. E lançamos mão, então, desses alimentos para nos alimentar. Filhos, esta é uma mesa de família. Os filhos em volta, o pai presente pelo Espírito, Deus presente através do seu Espírito, o Filho presente através do Espírito, o Filho presente em memória pelos elementos colocados diante de nós, mas irmãos e irmãs, e ao olhar para o lado eu vejo a família estar reunida. Eu tenho motivos para amar a igreja. Porque eu era escravo, mas agora eu sou filho. E sendo filho, tenho irmãos e irmãs. E diante da mesa, nos lembramos de tudo que foi feito, para que nós um dia pudéssemos dizer, eu sou filho de Deus, e eu sou um com você. Talvez você não esteja amando a igreja. Ame a igreja. Mas ame a igreja real, que tem defeitos, tem feridas, tem carrapichos, alguns deles estão em mim. Ame a igreja real. Sabe por quê? Porque quem ama mais a igreja ideal do que a real, nunca terá a primeira e destruirá a segunda. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta noite, pela mesa diante de nós, pela comunhão de homens e mulheres salvos, libertos pelo poder do seu Espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque ao nos reunir, e nesta noite em especial diante da mesa, nos lembramos do seu sacrifício. O sacrifício que nos uniu, o sacrifício que nos libertou, o sacrifício que nos trouxe até a família, para que fôssemos recebidos como filhos e filhas. Obrigado, Jesus. Que possamos nos examinar nessa noite. Assim como Paulo orienta aos coríntios, que possamos examinar as nossas vidas, para não participar desta mesa de uma forma indigna. É isso que nós pedimos, Pai. Brilhe a luz do Evangelho em nós, dissipando toda a treva, gerando arrependimento, corações quebrantados, para que possamos, neste momento, participar da mesa. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.